Glória a Deus, boa noite, irmãos. Shalom, graça e paz seja contigo, amém? Pode continuar sentadinho mesmo, pode continuar sentado. Bom poder estar na casa do Senhor, e nós agradecemos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, mesmo nós muitas vezes não entendendo, mas mesmo assim nós damos graças a Deus, porque Ele é aquele que está no controle de todas as coisas, não é isso? E eu quero dividir com você um texto e um trecho da palavra de Deus, que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu meditando nessa tarde, o Senhor trouxe algo ao meu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, da palavra de Deus, versículo de número 16 e 17, a gente vai estar usando como base, para aquilo que vai ser ministrado hoje. Você encontrou? 1 Tessalonicenses fica lá nas cartas de Paulo, depois Efésios, depois de Gálatas, Colossenses. Você vai encontrar 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 e 17. Está escrito assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Amém? Fala assim comigo: regozijai-vos. Fala mais forte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Fecha seus olhos, fecha seus olhos. A minha oração continua sendo sempre que o Espírito Santo de Deus possa encontrar um lugar em nossos corações, em nossas vidas, que Ele tanto possa repousar, como também fazer a obra que Ele tem determinado. Então nós abrimos, Deus, nosso coração para Ti, Deus, para que Teu Espírito Santo maravilhoso possa atuar, possa agir, possa operar, possa fazer aquilo que Ele tem pretendido e aquilo que Ele tem visto como melhor para as nossas vidas, Pai. É minha oração nessa hora. Irmãos, nós sabemos, e isso não é novidade para nós, a respeito da vida cristã, quando nós como que entramos em um barco, e em um barco em que não adianta estar ali com um remo ou um motor, qualquer coisa assim, mas é um barco que ele só anda através do sopro de Deus, através do sopro do Espírito. O Senhor Jesus, Ele disse muito bem lá no Evangelho de João, quando Ele diz que aquele que é do Senhor, ele é assim um pouco diferente, enquanto eu vou falando aqui com você, eu vou procurando resposta bíblica. No vídeo lá a gente edita, a gente faz algumas coisas. Aqui não tem edição, aqui não tem corte. Aqui as coisas são como são, Então vamos lá. Tá. Então está escrito assim, olha, Evangelho de João, capítulo de número 2, aliás capítulo 3, versículo 6, diz assim, olha só, versículo 6, 7, 8, diz assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito, o vento do Espírito sopra e vai na direção que o Senhor tem preparado, vai na direção que o Senhor tem determinado. E quando a palavra do Senhor pede para que nós venhamos a nos alegrar, irmãos, parece ser uma coisa tão simples, se alegrar. A gente convive no meio de pessoas cristãs e também no meio de pessoas que não são cristãs, pessoas que servem a Deus e também pessoas que servem a tantas coisas e às vezes a nada, E nós vemos muitas vezes a alegria estampada no rosto de tantas pessoas. A gente poderia até mesmo citar o Salmo de número 73, o Salmo de Asaf, onde ele pensou a respeito de que havia uma felicidade, de que havia uma alegria no mundo lá fora. Ele falou um pouco a respeito disso. Se você tiver oportunidade, leia o Salmo 73, Salmo de Asaf, bênção para as nossas vidas. Mas a gente olha assim para as pessoas, a gente imagina que vai haver
ou que há no coração das pessoas, ou que há muitas vezes ali na alma da pessoa uma alegria, e muitas vezes não é assim, ou quase sempre não é assim, né? Muitas pessoas, elas riem, elas se escancaram, né? E muitas vezes 5:30 da manhã, poxa, estou tentando me ajeitar para pegar o dia de, né, trabalho. A gente ouve aquelas gargalhadas assim, aquele exagero, né? Mas passa um pouquinho, querido, você vai embora, vai embora. A gente sabe que não é isso permanente, mas as coisas que são de Deus para as nossas vidas, irmãos, essas são permanentes. Os céus, a terra, tudo isso passa, mas a palavra do Senhor diz que aquele que é de Deus, ele permanece. E aquilo que o Senhor dá para as nossas vidas, isso permanece. E quando nós falamos em orar sem cessar, nós falamos assim algo constante. E até alguém comentou a respeito de um assunto aqui, pouco antes do culto. Eu até comentei, deixa eu ir, porque os irmãos estão chegando na igreja, e eu preciso lá cumprimentar os irmãos, e senão vai ultrapassar meu tempo aqui. E a Jéssica estava até comentando, a gente sempre tem contato, né? Ela está em Portugal. A Jéssica estava até comentando agora antes do culto, o pastor dela, né, partiu para a glória, partiu dessa para melhor. E nós louvamos a Deus. No final do culto nós estaremos orando, antes do final estaremos orando pela família, para que Deus console e conforte a família. Mas nós sabemos que alguém de Deus assim parte para o Senhor, já tem dois sentimentos dentro de nós: o sentimento de alegria por saber que foi para o Senhor, mas também dentro de nós o sentimento de que a gente não quer perder nada, a gente quer ganhar tudo, né? E mesmo assim, mesmo sabendo que vai para o Senhor, ainda bate assim uma certa tristeza dentro do nosso coração, pelo menos por um período de tempo. Bom, Jesus chorou diante do sepulcro de Lázaro, sabendo que ele ia ressuscitar. Bom, mas nós estaremos orando para que Deus esteja consolando. Eu quero dizer para você, irmãos, há uma alegria nos céus, irmãos. Há uma alegria no céu quando o pecador se arrepende, mas também o céu se alegra. O Senhor diz que é um prazer para ele quando o justo parte dessa vida. É um prazer no coração de Deus. Deus não se alegra com a morte do ímpio, não, claro que não, mas que ele se converta ao Senhor. Mas na morte do justo, o Senhor, ele se alegra. Mas então, irmãos, quando ele diz assim, olha, orai sem cessar, nós vemos, irmãos, que o Senhor, ele dá na palavra do Senhor, ele mostra aqui na Bíblia Sagrada, irmãos, maneiras de nós vivermos uma vida para que nós venhamos a vencer, para que nós venhamos a prevalecer, sabe? E eu acredito que, sim, se diz, eu creio nisso até, que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? E até mesmo o livro mais lido do mundo, eu acredito, irmãos. Mas há maneiras, por exemplo, de nós lermos a Bíblia, irmãos. Nós podemos ler simplesmente ela porque gostamos dela, e simplesmente isso, como pessoas, por exemplo, muitas pessoas, não estou limitando aqui simplesmente a esse espaço físico, mas muitas pessoas, por exemplo, frequentam muitas igrejas, mas não simplesmente para se envolver com o trabalho das coisas de Deus, mas simplesmente porque gostam, né? Às vezes gostam do louvor, e é bênção mesmo, né? Deus habita no meio dos louvores, e gostam muitas vezes de estar ouvindo uma palavra, e é realmente algo assim que edifica as nossas vidas, como acabamos de louvar. Mas nós falamos assim a respeito de algo transformador, né? Nós falamos a respeito de algo que envolve as nossas vidas, né? Não simplesmente assim de servir ao Senhor à distância, mas nos envolver com as coisas que são de Deus, para que o Senhor possa realmente fazer algo transformador dentro de nós. Quando ele diz assim, olha, orai sem cessar, irmãos, é porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, as tribulações vêm, irmãos. Se eu não orar, irmãos, as lutas vão deixar de vir, sim ou não? Não. As tribulações e as perseguições ou não? Claro que não. É como, por exemplo, se eu deixar de trabalhar, não vai deixar de bater, o homem das contas não vai deixar de entregar conta aqui em casa, né? Quem dera, eu já saio amanhã, segunda eu já nem vou. Mas elas vão continuar chegando aí, irmãos. Eu simplesmente vou estar despreparado, e alguma coisa aí vai acontecer. Então, justamente, querido, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a Deus, o que acontece, irmãos? Nós vamos estar desprevenidos para o dia mau. E o que acontece quando muitas vezes está desprevenido para o dia mau, irmãos? Ele bate na porta, eis que estou à porta e bato, mas esse aqui não é o Senhor, é o dia mau. Estou à porta e bato, e ele vai chegar, e muitas vezes a gente não vai ter estrutura o suficiente para que a gente possa realmente resistir, né? Você sabe que o fato de alguém resistir
irmãos, é quando essa pessoa ela está preparada, né? Alguém preparado resiste. Por exemplo, para eu adquirir resistência para o meu corpo, você sabe que aqui meus músculos estão todos concentrados nessa região. Você sabe disso, né? Bem aqui, centralizado aqui. Então, não tem muita resistência, né? Não tem muita resistência. Mas, por exemplo, para a gente adquirir resistência, é bom exercícios físicos e coisas assim dessa natureza. Quando a gente encontrar algo assim mais pesado ou algo mais forte, a gente vai ter uma resistência no nosso corpo. Mas se eu não buscar resistência, irmãos, eu vou tentar realizar alguma obra, tentar fazer alguma coisa, eu não vou conseguir, porque eu não busquei fortalecimento para a minha vida, para o meu corpo físico. Mas na nossa vida espiritual, irmãos, as coisas funcionam da mesma maneira. Se nós não buscarmos o fortalecimento para as nossas vidas, as lutas vêm, as tribulações vêm, as dificuldades vêm, os rios vão bater sobre aquela casa, como diz lá, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, vai vir sobre a casa, irmãos, e pode ser que ela mesma, a gente estando dentro da igreja, porque são princípios de Deus, nós precisamos estar dentro da igreja, porém, mas para estar realmente dentro, né? Não só dentro das quatro paredes, mas para que nós estejamos dentro, envolvidos, irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, deixar ela descer dentro do nosso coração, tomar ela para as nossas vidas, sabe? E existem coisas que são tão boas, que a gente prova, né? E antes da gente provar até mesmo, eu era assim, irmãos, quando eu era criança, minha mãe falava assim, fiz tal coisa aqui para você comer. Ah, mãe, eu não gosto não. Por que você não gosta, menino? Você nunca comeu? Eu olhava assim para a cara daquilo lá, rapaz, que negócio é esse daí? Eu não gosto não. E eu não comia nada. Mas depois, quando eu comecei a provar algumas coisas que a minha mãe tinha feito, eu falei, rapaz, não é que isso aqui é bom mesmo? Ela falou, claro que é, eu estou falando para você faz quanto tempo? E faz bem para o seu corpo? Mas nós sempre olhávamos assim, por aparência, não dá para ter ideia realmente se aquilo é bom ou não, mas só se nós provarmos, amém, irmãos? Assim também o Evangelho, irmãos, assim também a palavra de Deus, assim também Jesus na nossa vida. Quando a gente olha, irmãos, é simplesmente alguém que foi pregado na cruz, e os caras fazem umas músicas lá como Raul Seixas e aquela, né, coisa de herói e tal, irmãos. Mas quando nós, como cristãos, como pessoas que deixam a palavra de Deus entrar no coração, não foi simplesmente alguém que foi pregado numa cruz, pendurado numa cruz, como muitos eram na época. Claro que não, irmãos, muito pelo contrário. Nós olhamos para a cruz, irmãos, nós enxergamos o plano da redenção, nós enxergamos saída para as nossas vidas. Quando olhamos para a cruz, nós enxergamos, irmãos, alguém que assumiu, tomou a causa para ele, irmãos, e claro, irmãos, né, se meter com o pecador, né, irmãos, abraçou nossa causa, foi para a cruz quando era o nosso próprio lugar, e ele assumiu para si. Ou seja, mas por que Jesus, irmãos, não abriu a sua boca? Mas por que Jesus não amaldiçoou? Por que Jesus não clamou para que os anjos do céu viessem para ajudar ele? Ele disse, Pedro, você não precisa dessa espada sua para me defender. Se eu rogar ao Pai, ele vai me mandar 12 legiões de anjos para me ajudar, e pronto, Pedro, não precisa da sua espada. 12 legiões. Olhando isso com relação aos soldados romanos, eles usavam essa expressão legião para se referir aos pelotões, aos soldados, grupo de soldados. Uma legião tem em média de 3.000 a 6.000 soldados. Agora 12 legiões de anjos, irmãos, um só já bastou para destruir quase milhares de pessoas de Jerusalém, com a espada levantada lá, irmãos. 12 legiões, para com isso. Não precisa de tudo isso. Mas por que ele suportou tudo na cruz, irmãos? Porque Jesus estava preparado. Resistência, irmãos. Jesus era um homem de oração. Jesus não acordava às 10 da manhã com o povo batendo na porta, Jesus vem curar, não, irmãos. Jesus era um homem de oração. Ele passava madrugadas orando, irmãos. Claro que depois sai andando sobre as águas mesmo. Tanto que Jesus orava, pudera, né? Pudera. Era um homem de oração, sabe? E ele mesmo disse, olha, vocês estão fazendo isso com madeiro verde, quanto mais com vocês que são madeiros secos. Ou seja, por que madeiro verde, irmãos? Porque o madeiro verde, para você quebrar ele, a envergadura, ele enverga-se, mas é mais difícil quebrar. O seco não, você forçou um pouquinho, ele já quebra. Por quê? Porque não tem ali uma resistência, não tem envergadura, né? Aparentemente é igual, mas não tem ali uma envergadura, vai quebrar, vai romper. Mas Jesus buscou toda essa envergadura, querido, na presença do Pai, ouvindo a voz do Pai ali na direção do Espírito Santo, amém, querido? E quando ele diz assim, olha, orai sem cessar, ele está falando isso justamente para o bem nosso. Por que você imagina que muitas pessoas, elas vêm na igreja,
ela dizia assim: esse negócio de igreja não dá certo. Tentei tantas vezes, fui na igreja A, B, C, D. Não precisa ir no abecedário inteiro da igreja, irmãos. A gente precisa procurar um lugar para adorar a Deus e realmente passar a obedecer, a crer na palavra de Deus como ela é. A questão não é simplesmente a placa, a questão é realmente aquilo que nós deixamos entrar dentro do nosso coração. E ele disse: orai sem cessar, porque é algo constante na nossa vida. A oração precisa fazer parte da vida do cristão. A oração, irmãos, resolve coisas. A oração, irmãos, resolve problemas. A oração, irmãos, ela destrói, irmãos, as fortalezas do maligno, irmãos. A oração, eu comentei até com os irmãos, às vezes até a oração, irmãos, eu fui tão abençoado, irmãos, nessa vida, principalmente depois de casado, e eu não sabia. Eu acredito que uns 3 ou 4 anos depois de ela partir dessa vida, minha sogra, é que minha esposa disse assim: minha mãe ora muito por você. Eu sempre sabia que ela gostava assim de mim de um modo especial, né? Tratava assim, né, de um modo especial, né? Um cuidado assim com a gente. Eu sempre soube disso. Mas ela disse assim uma vez para mim, minha esposa: minha mãe ora muito por você. A gente começa a entender os motivos de a gente estar de pé, de um cair do nosso lado, de tantos cair à nossa direita, mas a gente permanecer de pé. Porque alguém que muitas vezes nós nem sabemos, ora, intercede por nós. Nunca, irmãos, deu um testemunho sequer. Aqui pelo menos eu não me lembro. Mas é motivo de a gente estar de pé por causa dela. Uma das pessoas responsáveis por a gente não cair, irmãos, são justamente essas pessoas. E nós louvamos a Deus, nosso coração se alegra quando a gente se lembra disso. Ou seja, mais regado com oração. E quando nós olhamos para a Bíblia aqui, irmãos, o que nós entendemos, irmãos? Nós vemos muitas pessoas orando a Deus e as coisas acontecendo na sua vida. Nós olhamos para a vida de Ana, estéril, e não podia ter filhos, e até mesmo uma vida de humilhação. Mas o que Ana fez, irmãos? Ana, ela reclamou simplesmente, ela murmurou, ela praguejou? Não, irmãos. Ela fez a única coisa que uma mulher de Deus poderia fazer: ela orou. Ela disse: se o Senhor me der um filho, um varão, eu vou devolver ele na tua casa. A questão dela não era simplesmente ter, irmãos, para ser mais um sujeito, mais um indivíduo na face da terra. Não, ela queria um homem, um varão, para poder entregar diante do altar do Senhor, para ser um servo de Deus. E Samuel foi um grande homem de Deus. Eu estava até lendo hoje à tarde sobre Samuel. Foi um grande homem de Deus, usado muito nas mãos do Senhor, um dos maiores profetas da Bíblia, tanto profeta como também juiz do povo de Israel, sabe? Mas ele veio através de oração, foi fruto de oração. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Elias, um homem que chegou revolucionando no seu tempo, revolucionando na sua época. Elias, em um momento que Deus trouxe uma espécie de juízo naquela época com Acabe, porque Acabe era um sujeito muito perverso. A Jezabel, que era sua esposa, nem se fala, mas Deus trouxe uma espécie de juízo naquela época através da vida de Elias, e ficou mais de 3 anos sem chover, sabe? Mas depois, e ele, irmãos, era um homem de Deus, porque Deus honrava a palavra dele, porque ele estava constantemente na presença do Senhor. E ele tinha ali os pensamentos de Deus, irmãos. Aquilo que Deus mandava ele fazer, ele não pensava 2 vezes, ele ia e executava. E ele diz: conforme a minha palavra, não vai chover. Conforme a minha palavra, ou seja, a intimidade que o homem tem com Deus. Porque ele sabia que Deus estava, irmãos, confirmando aquilo no coração dele. Mas depois, Elias, ele orou novamente, né? Porque para Elias orar para parar de chover, irmãos, ele orou uma vez só, né? Para voltar a chover, quantas vezes ele orou, irmãos? 7 vezes, né? Quando Eliseu foi ver lá, está chovendo, dá a mão, palma da mão do homem, ele orou 7 vezes. Ou seja, então nós precisamos insistir. Mas Elias não era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Mas por que ele orou 7 vezes? Bom, o porquê dentre isso é entre ele e Deus, irmãos. Mas a questão é que ele insistiu no propósito de buscar e de alcançar realmente aquilo que ele estava procurando. Quanto tempo, irmãos, nós somos capazes de estar orando, estar buscando para alcançar nosso propósito? Aquilo que Deus tem realmente colocado dentro do nosso coração. Irmãos, quanto vale, irmãos, os nossos sonhos? Quanto vale, irmãos, quanto vale a conversão da nossa família? Quanto vale aquela porta que nós estamos batendo? Quanto vale a transformação da vida de alguém? Quanto vale um negócio desse, irmãos? Então, o quanto nós temos que orar, o quanto nós temos que buscar, irmãos? Eu sempre digo isso, com os amigos, alguns irmãos que eu tenho. Eu sempre digo isso. A nossa oração, irmãos, ela precisa não ser simplesmente na mesma proporção das tribulações que nós passamos, mas precisa ser muito além disso.
Assim como, por exemplo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a nossa oração precisa superabundar, precisa ser acima das tribulações, irmãos. Se eu sou afligido, muito mais ainda que eu vou buscar Deus. Se eu sou perseguido, muito mais ainda que eu vou clamar ao Senhor. Porque tenho certeza, irmãos, que no meio da oração de um justo, assim como diz a palavra do Senhor, Deus, Ele ouve a oração do justo. Deus, Ele dá crédito por oração do justo, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Assim, querido, como nós acreditamos em tudo isso, querido, nós acreditamos que Deus, Ele muitas vezes, querido, está pronto para estender a mão dEle sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente já fala assim, né? Ai, estou cansado. Ah, isso aqui, sabe, estou meio cansado de ficar falando a mesma coisa para Deus. E exatamente, porque quando nós oramos a Deus, quando nós falamos com Deus, nós somos tratados. O Senhor começa a tratar a nós mesmos, tratar nossas próprias vidas. E algo muito interessante, irmãos, porque quando a gente fala, a gente tem um retorno de imediato, é simples, né? É simples. Mas o desafio para as nossas vidas é quando nós falamos e a princípio não temos o retorno direto. Não temos o retorno direto. Aí é que mostra realmente, nós nos mostramos realmente quem nós somos diante de Deus, ou aquilo que nós realmente queremos diante de Deus, sabe? A nossa insistência, como a viúva que foi buscar ali muitas vezes diante do juiz, e ela não estava preocupada com os não, irmãos. Ela só estava querendo ouvir o sim. Não é detalhe da nossa vida, o não ela já tinha. Ela estava buscando o sim, através da sua busca, através do seu clamor. Nós na nossa vida, irmãos, buscamos o sim para a nossa casa, o sim para o trabalho, o sim para a nossa família, o sim para o nosso ministério, para o nosso chamado, o sim para aquilo que o Senhor já programou, claro, mas nós estamos buscando o sim. Se hoje nós oramos, irmãos, nós não alcançamos, beleza, amanhã vamos continuar buscando da mesma forma. Nós passamos orando um pouco mais de 6 anos, irmãos, para essas bênçãos aí virem ao mundo, mais de 6 anos, e olha aí, estão aí, irmãos, 17 anos, rapaz, costa até a cabeça da gente esse negócio, preocupa a gente. Então, né, Marcos, você sabe o que eu estou falando. Então, irmãos, ou seja, mas Deus, Ele ouve, irmãos, nossa oração, Deus responde a nossa oração, nós acreditamos nisso, querido, nós acreditamos nisso, e o interessante, irmãos, é que se nós formos pegar ali o grupo de pessoas que passava realmente orando a Deus, irmãos, e pessoas que eram de Deus, e pessoas que mesmo sendo de Deus, irmãos, ainda não tinham realmente aquilo que eles buscavam, porque tem pessoas, irmãos, que por mais que oraram a Deus e buscaram, deixa eu contar um segredo para você, tem pessoas com segredo que não é segredo. Tinha pessoas que a gente olha na Bíblia, eles alcançaram através da oração, mas muitos irmãos alcançaram ali diretamente através do seu coração, servindo a Deus, diretamente. Essa empresa que eu estou trabalhando lá há pouco mais de 15 anos. Você sabe quando que a empresa mandou chamar, irmãos? Foi quando eu estava no Jardim Marcelo Augusto, fazendo instalação do som lá para o pastor. O pastor, ele assim, não conhecia muito assim, muita coisa, né? Ele falou, vê se dá para instalar aquele som lá para mim, porque vai ter culto essa semana. Eu falei, vamos lá, pastor, vamos lá. A gente estava lá mexendo e tocou, e eu atendi, ele falou, quem é? Eu falei, então, era a empresa lá, mandou chamar, pediu para ir lá hoje ainda. Eu falei, não, mas eu vou ficar aqui, porque eu estou instalando o som. Eu falei assim, não, vai lá, a gente faz outra hora. Mas e o som, pastor? Não, a gente se vira, não der nesse culto ou outro culto, a gente explica. Vai lá, vem na empresa, vê o que é lá. E estou fazendo a obra de Deus, irmãos. Se a gente olhar para a vida de Zacarias, por exemplo, Zacarias, ele entrou no templo para ofertar, para entregar ali o sacrifício diante do Senhor. Zacarias, pelo menos naquele momento, ele não estava orando a Deus para um filho, mas a mulher dele era estéril. A mulher dele era estéril, sabe? E ele estava apresentando algo diante do Senhor, estava fazendo a obra do Senhor. Ele entrou, ele demorou, irmãos. Ele demorou um pouco mais, o povo pronto, vai ter que puxar o homem, porque ele já morreu lá fulminado. Já morreu lá dentro. Ou seja, mas lá dentro, irmãos, do templo, porque ele estava envolvido realmente com as coisas de Deus. Deus, ele deu para Zacarias e para Isabel João Batista. É simples o carinha. Jesus, quando foi dar o testemunho dele, Jesus falou assim, ó, não teve homem nascido de mulher, homem maior do que João. É simples o rapazinho, simplesinho. Nascido de mulher, não teve maior que ele. Ou seja,
mas ele foi conquistado no momento em que Zacarias estava adorando a Deus e apresentando ali, intercedendo pelo povo diante do templo, com o coração. Amém, irmãos? Por isso que nós falamos, irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós deixamos ela descer dentro do nosso coração, alguma coisa acontece no mundo espiritual, alguma coisa acontece na nossa vida, sabe? Eu lembro que já contei esse testemunho umas 500 vezes, mas eu vou falar então 501 vez. A vez que eu fui evangelizar lá no mesa branca lá, mesa preta, mesa roxa, eu falo que o cachorro é o mesmo, só muda a coleira. O cachorro é o mesmo, o diabo que é o mesmo, só muda a placa, né? E eu não sabia. A gente recebe oração abençoada, eu não sabia. Mas eu saí com a minha Bíblia embaixo do braço, fui evangelizar, que eu achei que era um dia de bate-papo, e fui lá para bater um papo, e não era coisa de bate-papo, coisa nenhuma. E depois que eu fiquei sabendo que os negócios não se manifestou, porque eu achei que também que não era, porque não aconteceu nada, eu falei, então não é dia. Mas não é que não era dia, não manifestou. Mas sabe o que ela falou? Ela falou que assim, a partir da hora que eu saí de casa, ela trouxe a Ana Paula aqui na igreja, a igreja era ali na frente, e eles estavam intercedendo pela minha vida, porque eu tinha ido lá. Ou seja, a gente é abençoado, a gente nem sabe, mas se a gente está de pé aqui ainda, irmãos, é porque alguém pagou um preço pelas nossas vidas, irmãos. Alguém pagou um preço pelas nossas vidas. Eu louvo a Deus por aqueles que oram, louvo a Deus por aqueles que intercedem, irmãos. Ah, pastor, mas eu vou orar por fulano de tal. Aí fulano de tal não merece. Ué, quem dizer que nós merecemos alguma coisa, né? E às vezes, irmãos, orar não pelo que a pessoa é, mas pelo que nós somos. Pelo que nós somos, pelo menos. Se nós somos de Deus, nós oramos. Se nós somos de Deus, nós intercedemos. A pessoa mereceu ou não, mas isso é uma coisa de Deus. Eu sou de Deus. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos apresentar vidas diante do Senhor. Nós vamos colocar pessoas diante de Deus, sabe? Para que elas venham chegar até tantos lugares, irmãos, para que elas venham permanecer de pé. E olha, irmãos, só para encerrar, a gente é tão bombardeado na nossa vida, tão bombardeado, irmãos, seja pelas amizades, mídia nem se fala, sabe? Onde a gente vai, parece que é uma raizinha de joio, irmãos. Um parece que busca tentar tirar a paz, outro quer levar a nossa esperança embora, outro quer chutar a nossa fé para longe, outro, irmãos, muitas vezes nós precisamos olhar para Cristo, como diz a palavra, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que disse lá na cruz, está tudo consumado. Quando Jesus disse está tudo consumado, está tudo vencido, está declarado vitória, sabe? Porque vitória, irmãos, a gente não declara muitas vezes, sabe? Quando a gente ganha, acontece algo extraordinário na nossa vida. Não, nem sempre, irmãos. A vitória Jesus ensinou para nós que nós conquistamos na cruz, assim como Ele conquistou a vitória na cruz. Por mais que muitas pessoas achem que é derrota, irmãos, nós sabemos que a cruz é um lugar de vitória. As pessoas dizem, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Que descer da cruz? Ele está no lugar que ele vai vencer. Se ele descesse da cruz, ele seria um perdedor, mas ele subiu na cruz para vencer, irmãos, para vencer. Então quando nós negamos a nós mesmos para nos achegar diante do Senhor, irmãos, significa que nós podemos dizer que é mais um dia de vitória. Pastor, não conquistei nada hoje. Você está na fé, você está firme, tá legalzão, hein? Mais um dia de vitória, mais um dia de vitória. Então nós podemos dizer que você venceu mais um dia que você não deu ouvido para a mídia e você veio adorar, né? Mas um dia que você não deu ouvido para tantas pessoas, mas você liberou dos seus compromissos, você veio buscar, clamar a presença do Senhor, sabe? Mas um dia que você veio entregar diante do Senhor aquilo que o Senhor deu para você, para que você realmente entregasse a Ele, que é o teu louvor, que é a tua adoração, que é o teu coração na presença dEle, de uma maneira muito simples, irmãos, mas entrega o teu coração a Ele, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A obra do Senhor é completa, irmãos. Muitas vezes, se algo não está acontecendo na nossa vida, irmãos, será que nós estamos realmente entregando o nosso caminho diante do Senhor? Porque às vezes, irmãos, pode ser que o Senhor queira ir para a direita, a gente está querendo ir para a esquerda, tombar para a esquerda, né? Às vezes o Senhor está querendo dar livramentos para nós, irmãos. Eu tive uma surpresa esses dias. Eu comentei, não sei se eu comentei com os irmãos, e depois de 15 anos, né, trabalhando no setor só praticamente da empresa, e depois dessa crise toda aí,
mudei de setor. Pensa, irmãos, parece que você está saindo. Eu sei que tem gente que acompanha o nosso trabalho aqui, mas um beijão para você. Parece que a gente está saindo de um shopping e entrando num cortiço assim, sabe? Eu cheguei naquele lugar, eu olhei assim, os negócios velhos, fios desencapados, negócio cheio de graxa, cheio de... Eu falei, rapaz, eu falei, oh Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu cruzei os braços e falei, Senhor, se o Senhor tem uma coisa para fazer aqui, vamos lá, estou nessa. E eu não tenho nada não, se depender de mim eu já dou meia volta aqui, mas o Senhor tem, então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer hoje aí. Deu uma meia hora, pastor. Alguém chegou do meu lado assim e falou assim, eu já pergunto quem que é, porque ô língua, né? Alguém falou assim para mim, chegou perto do meu lado, assim, falou assim, ouvi dizer que você é pastor, é verdade? Eu falei, quem é que foi que falou para você? Eu não falei um até agora. Então, falaram para mim. Eu falei, não, beleza. Eu falei, qual que é o problema? Conta. Então, rapaz, estou com um problema lá em casa, lá na minha família, estou querendo separar da mulher, e daí... Ele falou, você está querendo ou você não está conseguindo resolver o problema? São duas coisas bem diferentes, cara. Se você estiver querendo, você está querendo chutar o negócio mesmo. Agora, se você está prestes a separar, é uma outra história. A gente vai, né, colocar a gente no Senhor. E a conversa já começa por aí. Mas eu falei, não, Deus, já entendi qual que é o projeto do Senhor aí. Então vamos vencer, vamos junto nisso. A causa não é minha, mas eu estou nessa, estou no barco aí, vamos vencer, a gente está para brilhar aí, vamos colocar um ponto de luz aqui. Sabe, querido, muitas coisas nós não entendemos, mas o que nós precisamos é só viver os sonhos e os planos de Deus. É só isso que nós precisamos, irmãos, para que o nosso coração se alegre. Só isso. Nós não nos alegramos, irmãos, tanto quanto nós terminamos nossa faculdade, quando nós conseguimos uma graduação. Irmãos, a maior alegria nossa, irmãos, é quando nós conseguimos atingir o alvo. E Deus, Ele manda a confirmação do céu para a terra. A maior alegria nossa é essa, irmãos. É um negócio que acontece assim dentro da gente, irmãos, que não dá para explicar. É como, por exemplo, muitas pessoas, pastor, eu oro, mas parece que Deus, não sei, eu não sinto Deus. Sabe por quê? Porque você está orando para você mesmo. Está com a sua listinha de compra, a sua listinha de coisas. Deixa essa lista de lado um pouco e comece a engrandecer o nome do Senhor. Comece a declarar a grandeza de Deus, quem Ele é. O Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para todas as coisas, aquele que senta nos céus e os seus pés descansam sobre a terra. Comece a engrandecer o nome do Senhor em 5 minutos de oração. Eu tenho certeza que você vai acontecer um negócio diferente aí contigo. Tenho certeza que alguma coisa vai acontecer dentro de você. Sabe, querida? A maior alegria nossa, irmãos, não está simplesmente nas pessoas que nós conhecemos, que nós temos relacionamento, de forma nenhuma. A maior alegria nossa está na presença de Deus. Quando nós abrimos esse livro, para muitas pessoas é só um livro de capa preta, mas quando nós abrimos esse livro aqui, o Espírito Santo de Deus começa a falar com a gente, começa a tratar com a gente. Você fala, meu Deus, como é que um livro pode falar comigo, pode tratar comigo? É simples, é porque o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, ela faz parte desse livro e faz com que as palavras aconteçam. Simples para Deus, simples. Os homens não entendem, mas para Deus é simples. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. E esse espírito, irmãos, quando nós passamos a entender e querer entender de Deus, Ele faz a vida gerar aqui dentro. Então a pessoa que adora, irmãos, ela tem vida, é por isso que ela se alegra. A pessoa que ela ora, que ela busca, que ela clama, irmãos, ela tem vida, é por isso que ela se alegra até mesmo no meio do nada. Mas não tem motivo? Humanamente falando, não. Mas a coisa está acontecendo aqui dentro. A vida, irmãos, ela está aflorando, irmãos, sabe? E Deus, Ele começa a fazer coisas tremendas, coisas gloriosas, mesmo nós não entendendo. Mas mesmo assim, o Senhor, na sua humildade, na sua bondade, Ele ainda, irmãos, está disposto a pegar esse barro, sabe? E fazer com que esse barro glorifique a Deus de alguma forma. Amém, queridos? Você está disposto a glorificar a Deus? Amém? Se coloque de pé nessa hora, se coloque de pé. E sabe, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós nos colocamos diante do nosso Deus,
quando nós nos colocamos diante do Senhor nosso Deus, sabe? O Senhor, Ele já traça algo para nós, sabe? Só, mas eu estou rodeado de irmãos. O interessante, irmãos, nós podemos viver a nossa vida da melhor maneira que nós pudermos, irmãos, porque ela é muito curtinha aqui, ela é muito curtinha. Essas pessoas estão te maltratando, irmãos, elas não vão te maltratar por muito tempo, vai passar. Se as pessoas estão muitas vezes perseguindo, irmãos, elas não vão fazer isso por muito tempo, não. Tinha um camarada até, sabe, que ele, assim, irmãos, puxa, incomodava um pouquinho, hein? A gente estava junto lá, me incomodava um pouquinho. Eu falei, oh Deus, e aí, como é que faz agora, num ambiente desse aqui? A gente começou a orar e clamar a Deus, irmãos. O sujeito saiu, irmãos, ficou fora por um tempo. Quando voltou, a gente não estava mais no mesmo lugar. Deus tirou a gente dali. E nós aprendemos, irmãos, que sabe, tudo é tão simples, sabe? Quando a gente realmente toma a palavra de Deus para nós, quando a gente traz a palavra de Deus para o nosso coração, Deus, Ele quer simplesmente que a gente acredite naquilo que a gente está lendo e naquilo que a gente chama de palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, eu vou ouvir e vou acreditar, vou ter que crer a palavra de Deus. E quando nós dizemos sim para Deus, o rio de Deus, ele passa na nossa vida, ele começa a banhar, sabe? O rio da vida, ele começa a banhar nosso coração, ele começa a regar aquilo que está seco, ele começa a regar, sabe? Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Fala assim comigo, querido, fala assim comigo. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Lá do início mais uma vez, Senhor, lá do início. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem.
Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Mais forte, deixa teu rio, mais forte. Deixa teu rio passar em minha vida. Jesus, cura, Senhor. Sara as nossas vidas, Deus. Sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Faz em mim. Faz em mim o teu querer, Senhor. Faz em mim o teu querer, Senhor. Cura, Senhor, nossas vidas, Pai. Sara, Senhor, as feridas da nossa alma. Tira, Senhor, toda a tristeza, Pai, que ela venha tentar porventura entrar no nosso coração. Tira, Pai, em nome de Jesus, toda amargura, todo ódio, todo rancor, tudo aquilo que não pertence a Ti, Deus. Nós mandamos embora nessa hora, em nome de Jesus. Que o rio do Senhor possa passar em nossa vida, Ele possa encontrar vazão, Ele possa encontrar lugar para passar em nossas vidas, nos curar, nos sarar e trazer em nós a mente de Cristo, em nome de Jesus.